Então, irmãos, hoje nós vamos certamente viver algo especial. Só que antes eu quero que vocês já abram a Bíblia no Salmo 23. Salmos 23. Um Salmos conhecido demais pela Igreja do Senhor. Salmos 23. Diz assim o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos já creem só nessa verdade que está aqui? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Irmãos, e eu separei o versículo número 6 desses salmos para ministrar em cima dele nessa noite. Desse mesmo Salmos, o versículo 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, irmãos, falar da minha vida traz um pouquinho de responsabilidade. Mas desde que eu iniciei o pastoreio, eu não me converti para brincar com o Evangelho de Cristo. Eu me converti para viver o Evangelho pleno e verdadeiro na minha vida. Eu quero o céu. E custe o que custar, eu quero o céu. Eu quero estar um dia com o Senhor na eternidade. E eu acho que esse é o desejo de todos vocês que estão aqui no templo, que estão aqui na igreja. Mas eu posso dizer que tudo começa na minha vida aos 7 anos de idade. Eu começo a sentir e viver algumas emoções. Com 7 anos de idade, meu pai e minha mãe se divorciam. Minha mãe estava morando na cidade de Quilombo. Lembro-me muito bem quando meu pai chega para se divorciar da minha mãe, ele me chama. E ele diz: filho, o pai está indo embora. O pai está se divorciando da tua mamãe. Então ali já começa uma emoção diferente na minha vida, que ao longo do tempo eu vou tentando me organizar. Com 12 anos, eu estava aqui em Chapecó morando e eu a escolinha da Chapecoense. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. A maioria da gurizada naquela época tinha esse sonho de ser jogador de futebol. E eu me lembro que naquela época havia as preliminares do jogo. E nas preliminares, as escolinhas jogavam antes da partida principal. E eu me lembro naquele tempo que o professor de nome Renato dá um pênalti e ele me chama. Ele diz assim: Tairone, tu vai bater esse pênalti. Pense num homem estiloso com 12 anos, eu vou bater o pênalti. Eu olhei para o meu pai, ele não cabia dentro dele, de feliz que ele ficou, saber que o filho dele ia fazer o gol do pênalti. Menino, eu vou lá, gente, eu ajeito aquela bola com tanto carinho, ajeitei a bola. Eu dei uns passos para trás. Eu disse: agora é gol. Agora é gol. Gente do céu, a bola acho que foi parar lá no Santa Maria. Eu consegui chutar a bola por cima, era mais baixinho o estádio da Chapecoense. Consegui jogar fora do estádio. Meu pai me olhou e fez assim: meu Jesus. A oportunidade, né,
que eu tinha de marcar o gol, acabei não marcando. Então isso é um pouquinho da minha história. Com 12 anos, um K que jogava na escolinha da Chapecoense. E as coisas foram fluindo. Mas com 15 anos de idade, outro fato marcante marca a minha vida. Começa a marcar a minha história. Foi quando eu perdi o meu pai para o câncer. Eu tinha 15 anos de idade. Eu estava brincando na frente da minha casa, lá no Palmital. Eu me criei lá no Palmital. A mesma rua, hoje nós passamos lá, a mesma rua de calçamento ainda está lá. O prefeito ainda não asfaltou, mas vai chegar o asfalto lá. A mesma rua. Eu estava jogando bola na frente de casa e para uma ambulância na esquina. E vem a minha tia, de nome Janda, que morava em Xaxim, vem correndo e diz: eu quero falar com a tua mãe. Eu disse: ô tia, a mãe está ali dentro. Ela chamou a mãe. E aí acabou se despedindo e foi, embarcou naquela ambulância. E a minha mãe chorando, ela me chama, ela diz: vem cá. Ela disse assim para mim: filho, a mãe não tem uma notícia muito boa para te dar. O teu pai está naquela ambulância. Ele está indo para Porto Alegre fazer quimioterapia porque descobriram que ele está com câncer. 15 anos, você sabe o que é câncer nessa idade, geralmente? Eu não sabia o que era câncer. Eu só sei que a minha mãe estava chorando. Mas minha mãe já estava divorciada do meu pai, mas mesmo assim ela sentiu o baque. Porque é meu pai. É meu pai. E ela me falou, ela tentou me explicar um pouquinho. O que eu comecei a entender com 15 anos, que eu estava perdendo o meu provedor, o meu amigo, o meu protetor. Pai sempre será pai. E não demorou muito tempo, não deu nem um ano, meu pai veio a falecer de câncer, pesando não mais que 38 quilos, bem magrinho, bem fraquinho. Ele faleceu aqui no antigo Hospital Santo Antônio, onde a Unimed hoje era o Hospital Santo Antônio. Então aquilo para mim, eu me lembro que o velório foi lá em Xaxim, eu saí de Chapecó, fui a Xaxim. Os meus primos me falam, me lembro, eu estava com uma camisa florada, toda floral. Eu estava de óculos escuros, sentado. Uma hora eles perceberam que eu estava olhando para o nada. E eu me lembro daquele momento. Eu olhando para o nada. Então ali eu descobri que de verdade eu tinha perdido o meu pai. Quando chegou a notícia para mim, eu me lembro que eu me tranquei no quarto. E eu fiquei quase 2 horas chorando, com 15 anos. Porque eu tinha perdido o meu pai. E a minha vida foi tomando alguns rumos, e na ânsia de eu começar a chamar a atenção para esse fato, eu comecei a fazer algumas loucuragens. Sabe, jovem, meio rebeldão, começa a fazer umas loucuragens, e eu comecei a querer chamar a atenção. Mas pastor, o que é essas loucuragens? Eu queria provocar mesmo. Eu queria ser meio diferente. Aí o que eu fazia? Eu pintava uma semana o cabelo de preto, outra semana eu pintava o cabelo de branco, no outro mês eu fazia permanente, coisa mais linda, pense permanente. Ficava aquele cabelo, aquela montanha aqui na frente assim, fazia um permanente. Pense num cheiro que era para fazer aquele permanente, aqueles produtos que passavam na cabeça. Eu não sei como é que eu não fiquei careca, gente. Mas eu fazia o permanente porque eu queria chamar a atenção. E quando eu pintei novamente, eu pintei 2 vezes o cabelo de branco. Mas não é um branco qualquer, é o meu alaranjado. É tipo o presidente dos Estados Unidos ali, meio tupetão laranjado era o cabelo. Quando os amigos me viram e me chamaram de Vanusa, aí eu já desisti, eu disse, não vou mais pintar o cabelo. Quem que lembra que na época tinha Vanusa, né? Olha só, já na hora eles me deram um apelido. Aí veio Vanusa, e daí Vanusa. Já perdeu a graça, né? Aquele cabelo. Já fiquei meio revoltado. Disse, bom, então eu vou chamar a atenção de outra maneira. Vou fazer uma tatuagem. Aí eu fui lá. O amigo meu, que já tomava umas cangenibrina na época,
Ele disse, senta aí, vamos fazer uma tatuagem, vamos ficar louco, vamos fazer uma tatuagem. Eu disse, então, faz aqui nesse bração uma tatuagem. E ele, gente, nunca tinha feito tatuagem na vida. E eu fui a cobaia dele. Aí eu me lembro até hoje que ele pintou um sol no meu braço. Mas é um sol meio japonês, meio indiano, não sei o que é aquilo. Graças a Deus, gente, não tem mais nada daquela tatuagem. Eu convivi com ela com uns 5 anos. Mas ela foi... A tinta devia ser uma qualidade que... Acabou que o tempo passou e a tatuagem, ela acabou sumindo. Sumiu a tatuagem. Então nessas ânsias, meus irmãos, de você tratar às vezes com a rebeldia, uma situação que a gente não gosta na nossa vida, o que nos machuca, você vai e acaba fazendo coisas e acaba você mesmo, né, se machucando. Com 17 anos, já tinha perdido meu pai, já tinha feito algumas loucuragens, agora eu disse, agora eu vou virar homem. Com 17 anos eu recebi uma representada e comecei a viajar. Eu não tinha nem carteira de motorista. A minha mãezinha emprestou 4 cheques do BESC na época. Quem lembra do Banco BESC aqui de Chapecó? Ela emprestou 4 cheques. E eu fui lá e o rapaz mais louco ainda recebeu o cheque e me entregou o Fucão. Comprei o Fucão, fui viajar. Quando eu estava indo para São Carlos, a primeira viagem, consegui uma representada, eu estava voltando na subidinha, estoura o motor do Fucão. Estoura o motor, gente. Ele acaba, eu olhei uma barulheira naquela parte de trás do Fuca, parei, era óleo para tudo que é lado. Esse foi o motorzinho do Fuca. Lá vai mais um prejuízo, assim, um prejuízo. 17 anos. E ali começou a minha vida de vendedor, de representante. Numa empresa que eu trabalhei, eu fiquei 21 anos e na outra eu fiquei 23 anos. Mas com 21 anos, imagine só, eu estou numa noite deitado, bate na minha casa, era meia-noite, e falam assim, a tua mãe se acidentou em Cascavel. Ela está entre a vida e a morte. O que vamos fazer? Se reunimos eu, meu avô, uns tios meus. Tem as minhas tias que estão aqui, louvado seja Deus. Elas participaram junto, porque são as irmãs da mãe também. Fomos a Cascavel, ver o estado que estava minha mãe. Quando eu cheguei lá no hospital, nós procuramos se informar o que estava acontecendo de verdade. Eu fiquei sabendo que a Daia estava junto no acidente. A Daia, minha irmã, levanta aí, Daia. A Daia estava no acidente, morreu 2 naquele acidente. A Daia tinha 7 aninhos de idade. Pode sentar, Daia. E eu primeiro quis ver a Daia. Desci lá embaixo, até porque a minha mãe estava na UTI. Eu fui procurar ela, onde é que ela estava. Cheguei lá, ela estava sentadinha numa cama. Conversei com ela, abracei ela. E nós ficamos sabendo que no acidente morreu o motorista do outro carro. E morreu o carroneiro que estava indo junto com a família, voltando do Mato Grosso. Morreu o caroneiro. 2 dias depois, dois dias depois, o médico fala com nós e diz assim, eu não sei se a tua mãe vai se escapar. Eu não sei se ela vai conseguir passar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem coisas na vida que a gente não entende. Eu saí fora do hospital regional lá de Cascavel, que era o hospital regional. Eu fui lá para um estacionamento, como tinha em Chapecó, que o hospital regional tinha um estacionamento. Eu fui lá e fui chorar para Deus. Eu disse, Deus, eu não tenho mais meu pai. Agora eu vou perder a minha mãe também. Eu estava meio com o coração rasgado na presença de Deus. Aí eu falei com Deus, eu vou dizer assim, foi um dos momentos que eu pude começar a sentir a presença de Deus. Resumindo, aquela que estava desenganada sobreviveu. Ela reviveu. E a mãe saiu da UTI. Eu ainda continuava viajando, eu tinha que
viajar para poder manter a casa. Aí avisaram de Cascavel, a tua mãe está voltando para Chapecó, e eu já preparei tudo na casa para receber ela. Quando chega a ambulância lá em casa, ela veio de ambulância, ela veio deitada numa cama. Com 21 anos eu tinha 21 anos. Ela veio deitada numa cama e ela só mexia os olhos e amarrada na maca. Eu disse, mas é assim que vou entregar minha mãe? É assim que vou receber ela na minha casa? Como é que eu vou cuidar dela? Irmãos, eu não sei de onde vem a força, mas eu sei que Deus dá força. Por 4 meses, a minha mãe gritava à noite. Ela amarrada, tinha que amarrar ela, tinha que trocar as fraldas dela, 4 meses. Foi daquele jeito. Até que nós conseguimos soltar ela, e ela começou, o cérebro dela começou a voltar por si, começou aos pouquinhos, ela começou a ter um pouquinho mais de consciência, começou já a levantar, começou a escovar os dentes, começou a andar, começou a ter uma vida, mas nunca mais a minha mãe pôde trabalhar, porque naquele acidente, falam as pessoas, e você sabe, o cérebro tem 4 partes, e uma das partes morreu da minha mãe, secou, então ela ficou com a parte neurológica, né? Ela ficou bem prejudicada. Naquele acidente ela ficou com uma hérnia do lado enorme também, ela tem até hoje aquela hérnia. Fizemos cirurgia daquela hérnia. E na semana que ela fez cirurgia da hérnia, 10 dias depois, ela é atropelada de novo, gente. Ela foi atropelada ali no Palmital. A minha mãe, ela quis fugir de nós, ela era toda, né? E ela foi atravessar a rua, veio um caminhão e atropelou ela de novo. Aí fica a minha mãe hospitalizada mais 21 dias no hospital regional aqui de Chapecó. E nesse acidente, nesse atropelamento, ela perdeu um olho daí. Então já não bastasse todos os problemas que ela tinha, ela tem pinos na perna também. Aí ela acabou perdendo o olho. E a vida segue, meu irmão. A minha esposa nós já estávamos casados. Cuidou da minha mãe, trouxe a minha mãe para casa, nós cuidamos dela. Minha mãe sempre, né, morou comigo nesse tempo, esteve sempre comigo. E com 25 para 26 anos, iniciava uma experiência diferente na minha vida. Eu tinha 25 para 26 anos. Eu comecei a ter um novo nascimento, mas um nascimento diferente. Eu iniciei a minha conversão. 25 para 26 anos. Depois de tantas pancadas da vida, chegou o momento que eu estava sendo marcado por Deus. E eu quero dizer para vocês que tudo começou quando eu estava em um domingo sentado na frente do Samai. Preste atenção, porque aí é a promessa. Eu estava em um domingo de tarde, eu tinha um tipo 4 portas, estava tomando uma cervejinha, escutando Zezé de Camargo e Luciano na época, bem loucão. Domingo de tarde, todo mundo ia para a avenida, né? Era o lugar onde se encontravam os jovens. Eu estava lá sentadinho, com minha cadeirinha, né? Chorando, ouvindo Zezé. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem dia e não tem hora quando Deus quer falar contigo. Não tem dia e não tem hora. Naquele momento eu ouvi uma voz que disse no meu ouvido, eu com a cerveja na mão. Aquela voz diz assim, vai para o culto. Eu disse, que culto? Uma voz falou no meu ouvido, vai para o culto. Isso não tem culto nenhum. Vai para o culto de novo. Meu Jesus. E eu fiz que não ouvi. Eu não sei se por 30 ou 45 segundos os meus olhos todos escureceram. Eu não vi mais nada por esse tempo. E quando eu voltei por si, eu já voltei e eu vou para o culto. Eu joguei meio mal educadinho na época. Joguei aquela cerveja embaixo do carro. Peguei a cadeira, fechei, joguei no porta-mala. E aonde que eu fui? A igreja ainda... Hoje é no mesmo lugar, a igreja Maranata, lá no Jardim Itália. Era culto de domingo, eu cheguei lá. O culto já tinha iniciado, a igreja bem pequenininha na época lá.
Eu sentei bem atrás, porque eu ganhava bem, eu parecia que tudo está bem, mas eu sabia que dentro de mim tinha um vazio. Eu tinha um buraco dentro do meu coração. E eu não sabia como eu iria preencher esse buraco que tinha no meu coração. A cerveja não resolvia mais. As boates não resolviam mais. As ilusões, as vaidades do mundo já não resolviam mais. Eu sentia um vazio dentro do meu coração. Aí eu entendi por que quando eu cheguei naquela igrejinha, parece que o ambiente mudou. Eu senti algo que eu nunca senti. E a minha prima Lucivane, que hoje mora em Florianópolis, ela sempre me dizia: Tairone, eu estou orando pela tua vida, eu estou jejuando pela tua vida. Mas quando eu via ela, eu me desviava, porque ela vai me convidar para ir no culto de novo, gente. Então eu sempre estava me desviando, mas naquele dia eu não escapei mais. Naquele dia eu entrei naquele culto, sentei lá atrás. O culto começou a cantar esses louvores lindos, que nem nós estávamos ouvindo, louvores abençoados. Aquilo começou a falar, eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença de Deus. E daqui a pouco uma irmã se levanta em profecia e começa a falar em língua estranha. De que é isso, gente? E ela começa a falar e cada vez mais alto em língua estranha. E o pastor que está pregando, o pastor que era de Porto Alegre na época, ele começa a interpretar o que ela está falando em língua. Gente, o corredor não era muito longo, era mais ou menos um pouquinho maior que... Da cruz até o final aqui era o corredor. E ele veio vindo. E ele veio vindo. E ele parou no meio do corredor. E virado para mim. E ele começou a trazer a revelação da profecia, uma promessa. Fala para o irmão: Deus ainda faz promessa. Melhor, diga Deus é um Deus de promessa. Olha o que Deus falou comigo naquela noite. Filho amado. Filho amado. Mas eu nunca tinha ido para a presença desse Deus. Já começou me chamando de filho amado. Filho amado, há tanto estou contigo e tu não tem ouvido a minha voz. Hoje eu quero fazer uma aliança contigo, para que não venham as dores em ti como veio no teu pai. Ah, Jesus, 26 anos atrás. Para que não venham as dores em ti como veio no teu pai. Deus começou a ser Deus na minha vida. Eu senti que o meu coração, ele não se continha dentro de mim. Aquilo batia acelerado, batia forte. E Deus, ele começa a trabalhar nesse nível com a minha vida. Para que não venham as dores em ti como veio no teu pai. E a vida foi passando. E daquele momento em diante, fazem, meu irmão, aproximadamente 26 para 27 anos, eu nunca mais saí da presença de Deus. Eu nunca mais tive vontade e desejo de ir para as boates, de beber, de andar nas madrugadas. Eu nunca mais tive essa vontade. Deus foi sendo suficiente na minha vida. Deus foi mudando a minha vida. E com 27 anos, eu me casei. Eu pedia sempre para Deus: Deus, então me dá uma esposinha amada, que vai gostar de mim, para nós casar. E aí Deus direciona a esposinha para passar na frente de casa. Eu estava lavando o carro, ela passa tudo. E quando ela passou, é bem assim mesmo. Passou tudo cholinha. Eu sei que tinha o Alfeu que morava na frente de casa. Eu disse: Alfeu, quem que é a princesa? Não, nem adianta. Isso é para casar, e tu não está afim de casar. O quê? É para casar? Então tá aí, gente. Ele não sabia a oração que estava fazendo para Deus. Resumindo,
Fui atrás dela, peguei a motinho, uma bizinha e bzzz, ela subindo lá, onde vai pro aeroporto, lá na subidinha que vai lá pro como é que é aquele cemitério, né? Jardim do Éden. Na metade da subidinha, cansadinha, solzinha, eu com a bizinha, vai me dar bola. Pss, parei do lado, oi, mas nem me deu pelota. Virou a cara pro outro lado. E continuou, disse, tá bom. Fui em casa, peguei o tipo 4 portas. Peguei o tipão 4 portas. Já abri os vidrão. Cheguei do lado. E aí, morena, você é a Gisele, né? Você é a Gisele? Sou. Você foi professora da minha irmã, a Daia. Já botei a Daia no meio. Sim, eu fui sim. Tu tá indo aonde? Eu tô indo lá no meu avô dar notícia qual a notícia foi dada? Um velório, né? Da morte da irmã do avô dela. Tava indo lá dar notícia. Disse, não, faz assim, ó, querida. Sobe aí no tipão que nós vamos lá. A moreninha. E nós vai, né? Pense num 7-1 velho daqueles. E nós segue para lá. Resumindo, meus irmãos. 4 meses nós namoramos e casamos. Vamos comemorar em janeiro 26 anos. Então não é o tempo. Às vezes é joguinho rápido. Quando é de Deus, meu irmão, não tem esse negócio, né? Hoje ela não aconselha, está dizendo aqui. Fica. Vamos acabar com os casamentos aí, gente. Ela está dizendo que em 4 meses ela não aconselha. Mas está aí com o moreninho, né? Está aí, 26 anos. Então, resumindo, irmãos. Conheci, casamos. O tempo passou mais um pouquinho. Aí ela gerou um filho amado, chamado Eduardo. Alguns até nem conhecem. O Eduardo está aqui no culto? Levanta aí, filho. Levanta aí para a pessoa. Olha lá o rapaz lá. Ó. Aquele rapaz lá, olha lá. Ó. Ele é tudo tímido. Ele é tudo timidão, né? Agora tá no vermelhão lá que só para ver, né? Gerou esse menino lindo, estudante. Com 16 anos já estava trabalhando. Aquele trabalho que tem dos adolescentes, como é que se chama? Menor aprendiz. Começou na Unimed, ficou um tempo na Unimed. Aí foi fazer faculdade, fez faculdade de economia. Aí migrou para o banco que ele trabalha hoje. Fez pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em bancos e instituições. Menino que estuda até hoje. E eu louvo a Deus por esse presente que Deus nos deu. Deus já está nos dando uma norinha linda também. A família já está toda aqui na igreja. Eu louvo a Deus. Já estou vendo lá o Grisalho, o Telmo, lá a Lise também. Então histórias foram acontecendo na nossa vida. Na vida da Gisele. O tempo foi passando. Deus foi nos honrando. E nada mais do que nós sabemos esperar em Deus. Mas com 30 anos, Deus ele vai dar uma mudada na minha vida. De representante comercial a pastor de ovelhas. Com 30 anos eu comecei a pastorear ovelhas. A Lar de Jesus começou nos lares, começou nas casas. Lá por 2013, 2004 foi constituída o CNPJ da Lar de Jesus. E esse ano vai fazer 22 anos. 22 anos. E mesmo assim eu continuava viajando e cuidando de ovelha. Viajando e cuidando de ovelha. A igreja era pequenininha, dava para fazer tudo isso. Me lembro que uma vez nós ligamos para casa. O Enio estava viajando comigo, o pastor Enio lá no Rio Grande. O pastor Enio, vou ligar, ver como é que está o culto. Deve estar derramando gente pelas portas lá, pelas janelas. Deve ter gente naquele culto, que é uma benção. Ele ligou e a mãe dele dá um ano e diz assim. Ele diz assim, mãe, como é que foi o culto? Eu acho que a igreja vai fechar. Foi ou não foi assim, Enio?
Tinha 5 pessoas dentro da igreja, ela deu aquele ânimo. Aí o Enio diz assim: pastor, eu acho que a lá de Jesus vai fechar. 5 pessoas. Meu irmão, quando Deus chama, Deus chama. Eu olhei para o Enio e disse assim: não vai fechar não. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Então, meus irmãos, aí eu fui conhecendo pessoas. A primeira ovelha da igreja está sentada ali, eu estou vendo aqui, ó. O Robson. Primeira ovelha da igreja. E nós fomos cuidando de famílias a partir daquele momento. Discipulando, cuidando de famílias. A primeira criança que nós apresentamos foi a filhinha do Robson e da Michele também. A Gabi, que está fazendo medicina hoje lá em Cascavel, onde o Lipe e a Gabi fizeram também a medicina. Está no mesmo, a mesma faculdade lá, né? Está na mesma faculdade. E o tempo foi passando e Deus foi trazendo vidas. Aí trouxe o Enio e a Márcia no terceiro, acho, estudo. Apareceu o Enio e a Márcia. Casamento no pau. Casamento só pela graça e pela misericórdia. Iniciaram os estudos. Começamos orando, buscando a Deus. Começamos a ler a palavra. E aquilo foi acrescentando, e Deus foi acrescentando, até que a igreja alugou o primeiro templo, e lá nós fomos para a primeira igreja, e assim a igreja foi andando. E eu posso dizer, segue-se a vida e vamos em frente. E o pastoreio foi indo. E a minha esposa, com 28 anos de idade, ela vai fazer a faculdade dela, já tinha passado 10 anos, um dia entrou um profeta dentro de casa, no apartamento, ela vai lembrar. Ele disse assim: não é tempo de você fazer a faculdade, é tempo de ajudar o teu marido, é o tempo de estar ao lado do teu marido, é o tempo, e eu vou te dar a tua faculdade. Passou 10 anos, Deus deu a faculdade para ela. Deus deu. E ela fez a faculdade de psicologia, hoje é uma psicóloga, fez 3 pós-graduação. Hoje cuida de famílias, é terapeuta familiar. E o que eu acho principal, pastor ao meu lado há 22 anos. E eu digo que essa formação, a psicologia e o pastoreio preparou ela para as batalhas que viriam pela frente, e ela nem sabia. O tempo foi passando, tinha épocas que nós não sabíamos como iríamos pagar as contas da igreja. Nós não tínhamos, tinha dias que eu não sabia nem como o milagre iria acontecer. Nós vimos no vermelho um dia após outro, e a igreja assim sempre, né? Ela indo e orando: Deus, envia provedores, envia pessoas que vão ser abençoadores da tua obra. E resumindo, hoje a igreja lá de Jesus, eu louvo a Deus, mesmo nos tempos mais difíceis, nunca voltou um cheque, nunca teve um título protestado em 22 anos de história da igreja. Com todas as dificuldades que nós passamos, que nós enfrentamos, Deus sempre honrou a casa dele. E até dizia: Deus, a tua casa não pode ser envergonhada. Eu como pastor, eu vendo tudo que eu tenho, mas a tua casa não vai ser envergonhada. E o tempo foi passando, a igreja indo como uma bênção. A minha esposa, nós fazendo alguns planos, alguns projetos. E esse tempo passou e eu cheguei aos 52 anos de idade. Eu já vou pular agora, vou para os 52. Quando nós achávamos que estava tudo bem, ela começou a estranhar algumas coisas em mim. Ela sentiu: mas você não está bem, você não está muito legal, né? Eu disse que não estou bem, eu estou que é um... E ela começou a perceber, como psicóloga, como sensível, ela começou a me dar uns ansiolíticos, eu nem sabia, dizia que era vitamina para mim. E eu tomava aquilo como vitamina, ansiolítico. Eu achava que era colágeno. Estou te dando para a tua pele ficar bonita. Eu disse: ô, mas então vamos ficar lindão. Que eu tomava aquilo tudo da manhã, gente. Daí eu percebia que eu andava meio diferentão, assim, né? Parecia meio chapadão, uma coisa meio, né? E aquilo foi indo. E Deus escondiu porque eu não aceitava também, né? Daí inventou um tal de colágeno lá.
Foi pura Raabe naquele dia lá. E aí, meus irmãos, estamos aqui, e um fala aqui, outro fala dali. E aí uns dizendo assim, mas vai fazer uns exames, pastor, meu cunhado falou também. Vai fazer uns exames, vai fazer... Mas que exame? Eu vou procurar doença na minha vida? Eu não quero saber de doença. Eu tinha sempre um medo muito grande, porque eu vi meu pai morrer de câncer. E eu lembro da palavra de Jó que diz, o medo que eu tinha me sobreveio. E aí, ela disse, vai fazer uns exames, Dr. Jorge está aqui, louva a Deus pela tua vida também. Um dia o Dr. Jorge me pegou e disse assim, você vai lá na clínica, eu vou te dar uns exames. Eu nunca vi tanto exame na minha vida. Não tinha, até os 52 anos, tinha feito um exame, daqui a pouco tinha que fazer, acho, uns 60 exames lá, mais ou menos. Sei que era bastante. Peguei aqueles exames, fiz tudo, tirei o sangue, eu fiquei 2 meses para fazer o exame. Enrolando, até que um dia a minha esposa disse, você vai hoje fazer os exames. Depois nós vamos numa padaria tomar um café. Já me animou daí. Aí fiz um jejum lá, fiz os exames. Chegou o dia de levar lá para o Dr. Jorge, fui lá na clínica dele, com aqueles exames embaixo do braço, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado. Cheguei lá. E aí o Dr. Jorge começou a ver os exames, me botou numa máquina lá, começou a me aparelhar lá e tá tudo tranquilo, tô meio em forma. Eu disse, Dr. Jorge, comecei na academia já faz 2 meses, gente. Já achava que era o mais preparado de todos. Já estava me achando o Brad Pitt. 2 meses de academia. E naquilo ele começa a olhar os exames e ele diz assim, você só está pré-diabético. Você só está com hipertensão. Pressão alta. A tua vitamina D está zerada. Está faltando vitamina B12 também nesse corpo. Eu disse, tranquilo, isso aí eu te deleto. Eu vou, vou fazer mais academia, Mas aí ele disse assim, mas tem alguma coisinha que está me chamando a atenção, que o teu PSA está bem alterado. Teu PSA está em 25. Quando o normal, na minha idade, é no máximo até 5. E eu sentia, né? Qual que é o sintoma que eu estava sentindo? Eu sentia que aos pouquinhos à noite eu ia no banheiro e dá vontade de fazer xixi, não conseguia. E aquilo foi passando o tempo, aquilo foi me dando uma agonia, até que eu falei com o São Telmo aqui na igreja. O Telmo tomava uns remedinhos. Como é que é o nome do remédio, Telmo? Como é que é, cara? Para que é? É para próstata. Disse, bem, então eu vou tomar esse remedinho, gente. Peguei aquele remedinho e não é que resolveu mesmo. Mas isso antes um pouco. Por isso que eu adiei os exames. Tomei, melhorou, disse, bom, então olha aí, já é só tomar um remedinho, o pessoal aí está tomando da igreja, eu também posso tomar e pronto. Me medicando sozinho, gente. Mas aí o Dr. Jorge vê os exames e diz assim, vamos marcar uma ressonância aí. Vamos fazer uma ressonância. Vamos fazer um PET scan. Vamos fazer um exame mais aprumado. Ele também acho que não quis me assustar. Ele disse, mas fica tranquilo, porque você é meio ansioso, já vi que se eu te falar qualquer coisa assim. Mais ou menos assim foi a conversa com o Dr. Jorge. Então, meus irmãos, a partir daquele momento que ele me fala aquilo, eu comecei a visitar os hospitais com o meu corpo. Cardiologista excelente, o filho da Nelly do Clóvis. Cardiologista, o Eduardo, que foi resolver o problema da minha hipertensão. Deu o remedinho, botou minha pressão em dia, e eu já disse, está tudo tranquilo, né? Mas aí fiz a ressonância, comecei a ir para os hospitais. E aí chega o resultado que nenhum ser humano na face da terra quer enfrentar. Eu quero que vocês botem no telão aqui para mim a imagem. Está aí a imagem? Esse é meu corpo, igreja.
Todas essas bolinhas são as metástases do câncer que espalhou pelo meu corpo. Foi assim que eu recebi a notícia. Menos essas grandonas, estão vendo ali? Isso aí é o sistema digestivo. Aquelas bolinhas, as menorzinhas, tá? Aquelas bolinhas pretinhas ali, é as metástases que se espalhou por todo o meu corpo. Todo o meu corpo. E do Dr. Jorge, o Eduardo ligou para um urologista, marcou para mim, no outro dia ele já me atendeu, eu fui lá. E quando eu cheguei lá, ele munido desses exames, estava eu, minha esposa e o meu filho no meio. O Eduardo disse assim: pai, eu quero ir contigo. E ele mostrou esse exame para nós. Aí ele disse assim: eu não queria te dar essa notícia. Você é novo, você tem 52 anos, mas você tem um câncer que está espalhado pelo teu corpo. Eu olhei para o meu filho, já derramei uma lágrima, a voz engasgou. A minha esposa já estava chorando. Ele disse assim: agora não é mais comigo. Agora eu vou ter que caminhar para um oncologista. Oncologista? Disse: que é isso, gente? A minha vida de foi a 1000, de uma hora para outra. Oncologista. Oncologista. E aquilo foi engasgando dentro de mim. Ele me abraçou. Ele disse assim: não queria eu te dar essa notícia, mas ele me abraçou e disse: precisar de mim, eu estou aqui. Irmãos, quando eu saí do consultório, fechei a porta, eu olhei para a secretária, eu já estava chorando. E quando eu saí no corredor, eu não me contia as lágrimas, eu olhei a minha esposa chorando, meu filho tentando acalmar nós dois. O carro estava a 20 metros, parecia que estava a 1 quilômetro, porque eu recebi essa notícia. Eu recebi, para mim, naquele momento, foi um decreto de morte: você vai morrer. Você vai morrer. Por que eu estou abrindo isso para a igreja? Porque o pastor verdadeiro, ele não tem que temer nada, ele tem que confiar em Deus. É nas alegrias e nas tristezas. Quando eu recebo esse diagnóstico, com esse resultado, eu ouço a palavra câncer maligno se espalhando rápido dentro de mim. Se eu comece a entender como Deus ele age nos detalhes, se eu não vou fazer o exame nesse tempo, em 3, 4 meses, eu não sei se eu estaria vivo ainda. E o urologista, então, marcou uma biópsia. Eu lá para fazer a biópsia. Nunca tinha feito. Entrei na sala. Olhei. Tinha 8 pessoas dentro da sala. Eu tudo envergonhado, gente. Fazia a tal da biópsia. Ó, você vai sentir um negocinho aí e você não vai ver mais nada. E realmente fizeram a tal da biópsia. E eu fui para o quarto. Minha esposa ficou comigo lá, estava lá. E aí veio o resultado, um câncer maligno. Eu me lembro que eu e a minha esposa, nós ficamos uma tarde inteira chorando em casa, nós não sabíamos o que fazer. Um consolava o outro. Um consolava o outro. Por isso que eu digo, irmãos, a partir daquele momento, algo começou a invadir o meu coração. Um choro começou a tomar conta de mim, uma tristeza começou a invadir tudo dentro de mim. As coisas começaram a perder um pouco o sentido, porque eu tomei um baque tão grande. Aquilo que eu temia me sobreveio. Diante da gravidade e desse decreto de morte da minha vida. Irmãos, como é bom estar no culto, está tudo bem. É bom, não é? Mas às vezes está tudo bem e a gente não valoriza o está tudo bem. E era só isso que eu conseguia pensar.
que eu estou agora com um decreto de morte, o que eu temia me sobreveio, e o diabo vinha na minha mente e dizia: você vai morrer, e a missão dele é essa mesmo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele dizia, ele me acusava: você vai morrer, não adianta batizar, não adianta crer em Deus, não adianta nada disso, você vai morrer. Essa luta, meu irmão, ela não foi só pela saúde. Eu precisava lutar com uma depressão que estava tomando conta de mim, um medo que estava invadindo o meu coração, o inferno estava inflamando os meus pensamentos. E o que fazer? A partir daquele momento que eu recebi esse diagnóstico, o que eu vou fazer agora? Eu quero continuar vivendo, eu dizia para Deus. Eu quero vida, eu quero continuar vivendo, eu quero ver meu filho ainda. Eu quero ter vida. Eu comecei a fazer aquilo que fazer e ninguém pode fazer por mim. Eu comecei a ser frequente na academia. Eu mudei os meus hábitos. Comecei a comer uma alimentação mais saudável, cortei o açúcar, diminuí 90% da farinha branca. Os médicos orientaram a dormir cedo, eu comecei a dormir cedo. Hoje 8h30 eu estou dormindo, 9 horas estou deitado na cama. Eu comecei a tomar de 2 a 3 litros de água todos os dias, que eu não tomava água, é chimarrão, e temos que tomar lá água. Comecei a tomar a vitamina D, o Dr. Jorge me receitou, vitamina B12, ômega 3, nem sabia o que era isso, mas comecei a tomar. Naquela depressão que eu estava vivendo, aquele medo, aquela angústia, eu comecei a tomar Rivotril para dormir nesse tempo. Pessoas estavam orando por mim, e eu creio que ainda hoje oram pela minha vida. E nada mais poderoso do que pessoas orarem pela tua vida, do que igreja orar pela tua vida. Não tem nada mais poderoso do que isso, do que nós estarmos cobertos pelo sangue de Jesus. Não existe nada mais poderoso do que o nome e o sangue de Jesus. E tocava o meu telefone e dizia: nós estamos orando por você. Tocava o telefone: nós estamos orando por você, nós estamos em campanha por você, nós estamos jejuando pela tua vida. A igreja aqui orou, jejuou, fez propósito. E eu tenho dito que pessoas escolhem morrer, se entregar, ou escolhem lutar. E eu escolhi lutar contra o diagnóstico de morte, contra a obesidade que eu tinha, a depressão, e principalmente contra o medo que tinha assolado o meu coração. É tipo assim: não adianta eu dizer que eu sou feio, se eu não fizer nada para ficar mais bonito. Não adianta, igreja, eu dizer que a vida está ruim, se eu não fizer nada para deixar ela melhor. Não adianta, igreja, eu dizer que eu estou fraco, se eu não fizer nada para ser mais forte. Não adianta eu dizer eu vou morrer, se eu não fizer nada para viver. É a pessoa que se entrega e diz assim: então se chegou isso, então eu aceito. E o Provérbios diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E essa palavra falou ao meu coração: mas como assim? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. E uma frase que a minha esposa falou no consultório do médico, ela diz assim: doutor, ser remédio na ferida dos outros é fácil, o difícil está sendo ser remédio na nossa ferida agora. Foi isso que ela falou. E essa frase me chamou muito a atenção. Apacentar a dor dos outros é mais fácil. O problema é quando a gente tem que apacentar a nossa dor, apacentar o nosso sofrimento. A minha vida precisava de reação. Quando eu descobri que se eu não reagisse, eu iria morrer logo. Deus colocou médicos incríveis no cuidado, e até hoje cuidam de mim.
Dr. Jorge, eu já falei. O Eduardo, cardiologista. Urologista, oncologista. O Lipe. O Lipe, eu me lembro uns dias que ele veio aqui, se preocupou comigo e disse: pastor, eu vou aí tirar tua pressão. Porque a patroa ali começou: Lipe, vai lá. Isso, escutar como é que estava o meu pulmão. Estou eu aqui, chega lá o Lipe com aqueles... Mas até aqui, vou ver médico agora, gente. Chegou o Lipe ali. E o pastor dá aquela puxada. O pulmão parecia um piazão, né, Lipe? Aí ele tranquilizou a pastora e disse assim: fica tranquilo que o pulmão dele está um reloginho. Aleluia. Então, irmãos, Deus colocou redes de apoios incríveis. O João Paulo, a Paula, com o escritório de advocacia. Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Cremos que nós só colhemos o que nós plantamos. Quantos creem nessa palavra? A gente só colhe o que planta. Minha família sempre do meu lado. E eu iniciei algo que achei que não faria mais. Eu comecei a fazer meu doutorado em leitura da Bíblia. Como assim, pastor? Meu irmão, toda noite, de uma maneira diferente, eu comecei a ler a Bíblia. Como de uma maneira diferente? Quando tu está com o coração rasgado, meu irmão, eu vou te dizer algo. Cada letra fala o teu coração. Cada frase fala o teu coração. E eu comecei a fazer a leitura da palavra, comecei a me debruçar na palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E uma fé foi nascendo dentro de mim. Essa intimidade com Deus, essa força que eu fui buscando nele para enfrentar o que eu precisava enfrentar, o tratamento com muita fé. O tratamento não é fácil. Mas chegou o dia, que eu quero agora chegar no dia que pela primeira vez eu fui num oncologista. E eu chego no 5º andar e quando eu viro, eu já falei para a igreja, muitos não sabem. Quando eu viro, saio no elevador e eu viro, está escrito assim: Centro de Oncologia. Minha perna tremeu, minha perna parou. E aí eu disse assim: eu estou com câncer mesmo. Eu estou no Centro de Oncologia. A minha esposa foi lá e disse: o que está acontecendo contigo? Eu disse: eu não estou bem. Eu sentei. Pela primeira vez, eu ia encarar um diagnóstico mais especializado, um oncologista, sobre a minha situação. As pernas começaram a tremer, eu comecei a me segurar. E receber os resultados mais precisos, porque até então, agora eu estou na área que realmente vai entender do que eu estou passando, do que eu estou enfrentando. Quando se fala a palavra câncer, já dá um temor, dá um tremor na pessoa. E fiquei sabendo então que a partir daquele momento eu sou um paciente oncológico. Mas meu irmão, deixa eu te contar algo para vocês. Aonde eu mais tinha receio de chegar, foi aonde eu mais saí glorificando a Deus. Como assim, pastor? Meu irmão, eu sei que a vida me deu uma guinada. E eu saí com o diagnóstico. Eu saí já com o tratamento daquele médico. E qual que seria o tratamento? Quimioterapia, remédios e injeções. E o médico ainda falou: temos que iniciar logo, com urgência, o tratamento. Ele viu todos os... Mas o médico, ele apacentou meu coração, porque eu louvo a Deus pela vida daquele médico, porque eu falei para a igreja, o médico que eu mais tinha medo de encarar era ele, foi o médico que me deu mais alegria de conhecer naquele momento. Eu digo que foi Deus que colocou ele na minha frente com aquele sorrisão que ele tem. Imagine um cara que não te conhece, ele veio lá no corredor, ele distante, ele disse assim: ô Tairone, chega aqui que eu quero te atender, sorrindo. Aquele que estava tremendo as pernas já deu um opa. E eu tive o prazer de falar para ele e dizer assim: doutor, eu estava na segunda consulta e disse assim: deixa eu te falar uma coisa, esse teu brilho, esse teu sorriso, não muda ele.
Não pede esse sorriso, não pede esse brilho, não pede isso que você tem, porque isso tem acalmado o meu coração. Eu estava com meu filho, com o Eduardo, junto, quando eu falei isso para ele. Ele levantou, ele disse, deixa eu te dar um abraço. Me deu um abraço. E eu saí com o tratamento, irmãos, e eu fui fazer o tratamento lá no hospital regional. Eu fazia as quimioterapia, tomando os remédios, as injeções. Mas eu sabia que eu precisava tomar um novo posicionamento se eu quisesse ter uma sobrevida com mais qualidade. Sobrevida com mais qualidade. E aí eu sabia que eu precisava manter a minha qualidade do sono, exercícios físicos, alimentação, tomar bastante água para todo aquele medicamento sair pela urina, tomar muito líquido, diminuir o estresse. Eu era muito estressado, eu não sabia. Meu Jesus. Tem os irmãos, tu não sabia, pastor, mas nós sabemos que tu era. E precisaria ter uma fé inabalável no impossível. Eu precisaria manter a minha fé ativa, para mim não cair, para mim não desistir. Uns escolhem a morte diante do diagnóstico. E aí, gente, tem um monte de gente que escolhe a morte quando recebe o diagnóstico. Não lutar, não enfrentar, não reagir, não tomar nenhuma decisão. E o tempo foi passando e nós, momentos mais difíceis de dores. Depois da quimioterapia, eu firme no meu propósito. Nos dias de quimioterapia, gente, eu ia para a academia. A pastora Anneli esses dias veio lá em casa, não sei se a pastora está aí. Ela veio lá em casa e disse, mas como é que eu não... Gente, como é que pode uma pessoa na quimioterapia no dia ir para a academia? Eu não sei, gente, mas uma força estava dentro de mim. Um dia eu estou tão fraco lá na academia, o Gabrielzinho vai lembrar, ele estava comigo. Eu estou tão fraco lá na academia, tonto. E eu disse assim, Gabriel, pega um Gatorade para mim, porque eu estou muito tonto, eu estou muito fraco. Vai lá o Gabriel, corre pegar o Gatorade, vem com o Gatorade, eu tomo aquele Gatorade, sento. No outro dia o Samuel, eu chamo de Samuca, sempre que eu chego na academia ele diz assim, aí guerreiro, como é que tá? Ele é um professor ali da academia. Ele me viu que eu estava sentado meio branco. Aí ele disse assim, tu não trouxe água? Eu disse, não, deixa que eu vou pegar um copo para você. Homem, traga água. Ele ficou sabendo do meu diagnóstico. Ele disse assim, não deixe de trazer água, mas sempre que precisar, pede para mim que eu vou lá e te busco água. Foi naqueles dias, sabe, que a quimioterapia, ela de alguma forma, só quem passou, quem fez já sabe o que você sente quando você está fazendo o tratamento da quimioterapia. Os cabelos se foi, as unhas enfraqueceram. Hoje eu até estava falando, está saindo aquela parte que era sangue que tinha nas unhas, porque ela vai estourando em algum lado esse tratamento. Nos meus pés. Então, irmãos, e aí eu lembro-me de um dia que eu estava na academia e eu ia no terceiro andar, eu entrei numa esteira. A academia é no mesmo lugar onde eu recebi a promessa de Deus. Na frente do samurai, no mesmo lugar. Hoje não tem mais o samurai, mas foi lá que Deus disse, vai para o culto. Vai para o culto. E eu estou lá no terceiro andar, depois que eu recebi o diagnóstico, uns 10 dias depois, e eu estou lá no cantinho chorando. Eu fui bem no canto da esteira e comecei a chorar com Deus, comecei a chorar. E eu disse, Deus, cadê a tua promessa na minha vida? Tu não me fez uma promessa? O Senhor não falou para mim que se eu tivesse feito uma aliança contigo, nunca viria as dores que veio no meu pai? E agora eu estou com a mesma doença que matou meu pai. Eu estou sentindo, Deus, que eu vou morrer. Olha o que a voz falou no meu ouvido, igreja, para vocês entenderem que Deus continua sendo Deus. A voz falou assim, aonde estão as dores que o teu pai sentia? Aquilo me deu aonde estão as dores? Irmãos, o meu câncer já estava tomado no meu corpo todo.
As metástases já estavam nos ossos. Médicos falaram que até para subir uma escada eu já tinha que estar sentindo dor. E Deus falou: aonde estão as dores? Irmãos, aquilo ferveu no meu coração. Aquilo ferveu. E foi naquele momento que Deus me deu uma frase: eu não livro da luta, mas eu livro na fornalha, eu livro lá na cova dos leões. Naquele momento Deus me deu essa frase: eu não livro da luta, mas eu livro na luta. Cadê as dores? Cadê as dores? Aí tem um versículo bíblico que diz: ainda antes que haja dia, eu sou, e agindo eu, quem poderá impedir? Quem poderá impedir o agir de Deus? Ninguém pode impedir. Mas eu não entendia. E há 20 dias atrás, alguns exames importantes foi pedido pelo meu oncologista para mim fazer alguns exames para ver em que estado se encontra a doença. E um dos exames que ele pediu para mim fazer é cintilografia óssea. Nunca tinha ouvido falar desse exame. Cintilografia óssea. Mandou fazer mais um exame, ressonância computadorizada e tomografia computadorizada da pelve. Pense como foi esse período de espera na minha vida. Pense como foi esperar esses exames, igreja. E no dia, o que mais me preocupava era a cintilografia óssea. No dia marcado que seria o resultado, quando eu fui fazer, a moça disse assim: ó, você vai entrar no site aqui no dia 25 e você vai poder pegar o exame certinho. No dia 25, eu vim para a igreja, eu fui lá atrás chorar. Fui lá atrás chorar e falar com Deus. A Bíblia diz que os profetas, eles rasgavam as vestes. Quando eles estavam angustiados ou preocupados, rasgavam as vestes na presença de Deus. Eu naquele dia eu rasguei o meu coração. Eu disse: Deus, eu sei que eu sou pecador, eu sou falho. Eu sei que teve momentos que eu negligenciei a Tua palavra. Teve momentos, Senhor, que eu fiz tudo que eu não devia fazer. Mas Deus, se lembra da Tua promessa e lembra que eu sou filho. Lembra de mim, Senhor. E eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a pedir para Deus: Deus, tem misericórdia da minha vida. Irmãos, foram os 20 dias mais longos da minha vida. Mais longo. A espera desse exame. E olha só, quando eu estou ali chorando, falando com Deus, o meu celular faz plim. Como plim? Eu não quis olhar na primeira vez. Plim. Quando eu olho, Cosmo, Clínica Cosmo, eles estavam mandando o resultado do exame. Eles falaram que era para entrar, para pegar, e chegou o resultado. O que eu fiz? Peguei o celular, virei e continuei chorando para Deus. Deus, eu não tenho coragem de ver esses exames. Me dá força, Deus, para mim poder ver esses exames, não, porque eu não tenho coragem. Hoje você está vendo um homem. A irmã aqui também, no dia que nós fomos fazer PET scan, ela trabalha lá. E ela ficou sabendo que o resultado era muito grave. Muito grave. Eu disse: Deus, eu não tenho coragem. Me dá força, Deus. Fui para o banheiro, tomei água. Aí peguei aquele exame. Vou dar uma olhada antes de ir no oncologista. Eu estou com a consulta marcada. Cintilografia óssea. O que é isso? Cintilografia óssea. Então, meu irmão, tem dias que nós temos que rasgar de verdade o coração para Deus.
Quando você não tem força, Deus é a tua força, não tem outra maneira. Tem dias que você não vai saber como lutar. Deus vai lutar as lutas que você não sabe lutar. E as lutas que você não pode lutar, Deus vai ser o teu Deus. E aquilo que eu falei, antigamente os profetas, eles rasgavam as vestes, vestiam um pano de saco, se jogavam cinza. Eu estava com o coração rasgado e eu dizia para Deus como um filho: Deus, tem dias que eu sou mal-humorado, tem dias que eu sou rabugento, tem dias que eu sou orgulhoso. E por muito tempo, Deus, eu senti medo. Eu senti até calafrio depois desses resultados todos. Mas uma coisa, igreja, eu posso dizer para vocês: eu nunca perdi a minha confiança em Deus. Eu só fui humano, só humano. De vez em quando eu recebi uma mensagem de um irmão, de outro, dizendo: pastor, nós estamos orando por você. Eu recebi um louvor. E os exames, eu dou uma olhadinha. E aí eu chamo uns irmãos para comunicar. E eu pego aqueles exames e eu vou para um oncologista. E quando eu chego no oncologista com todos aqueles exames, a tal de cintilografia óssea, porque eu tinha um medo terrível, igreja. Porque eu sempre ouvi falar que câncer nos ossos é terrível. A pessoa que morre com o câncer nos ossos, ela morre gemendo de dor. E aquilo afligia minha alma, afligia o meu coração. É o medo que eu estava sentindo, o temor que eu estava sentindo. E a Bíblia diz que não temos que ter medo, mas não tem, é impossível. Diante de um diagnóstico tão grave, você não sentir medo, você não sentir pavor. Eu acho que Deus fala isso mesmo, porque Ele tem que falar isso para nós termos força. Mas meu irmão, não tem como. É muito difícil você ter um diagnóstico desse e saber que agora o exame que você vai receber vai de verdade agora, vai examinar todos os teus ossos para saber de verdade como está aquelas metástases. Que o médico falou, se eu não tivesse chegado 3, 4 meses antes, já tinha ido. E ele começou... Fala para o irmão que está do lado, se segura. E o médico começou a olhar os meus exames. Ele começou a olhar, sentado, olhava para os exames, olhava para mim, olhava para minha esposa. Olhava para mim, olhava para minha esposa. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu não estou fazendo sensacionalismo, porque eu não vou fazer sensacionalismo. Eu não vou usar o meu corpo para fazer sensacionalismo. Eu vou falar daquilo que eu creio que Deus é real. Ele estava ali. Ele olhava para nós. Ele disse assim: Tairone, você é pastor, né? Você sou. Fala um pouco desse Jesus para mim. Ali é a minha esposa. E nós começamos a falar. Teve uma hora que ela deu um coice na minha canela. Ei, vamos ver os exames, chega de culto agora. Gente, eu estava falando de Jesus com o médico, ele falando, ele em coração. E ele começou a olhar e conversar. Uma dedicação incrível com os pacientes. E quando ele começa a conversar, ele começa a olhar. E depois de ver todos os exames, ele fala uma frase no consultório, escute bem porque eu vou ler. A minha esposa anotou. Ele fala assim: tem crente aqui na Lado de Jesus hoje? Eu estava com um diagnóstico de morte, igreja. Vocês viram? Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso na minha vida. Nunca imaginei que eu fosse viver isso na minha vida. Ele diz assim. E antes de eu falar a frase dele, eu vou dizer para vocês: vale a pena ser fiel a Deus. Tem pessoas que acham que
ir na igreja, servir, se converter. Vale a pena ser fiel a Deus. Ele disse essa frase: você é o típico caso de um paciente a ser estudado, pois seu caso foge da literatura. Um paciente com alto grau de metástases, em menos de 6 meses ter uma cicatriz e sem nenhuma metástase óssea mais no seu corpo. Palavra do meu médico oncologista no consultório, diante da evolução dos resultados dos exames positivos. Diante da evolução dos resultados dos exames positivos, você é um paciente que foge à literatura. Eu quero mostrar os resultados agora. O antes, está aí, o depois agora. Esse do lado de cá é a cintilografia óssea, aquilo que eu temia demais. Deus não livra da luta, Ele livra na luta. Deixa eu falar algo para vocês. Eu não estou aqui falando de cura, e eu não vou falar de cura, até porque eu estou em tratamento e eu continuo em tratamento. Ninguém vai fazer sensacionalismo com o meu corpo. Mas eu quero dizer algo para vocês. A frase que o médico falou para mim já é um milagre de Deus. É um profissional da área dizendo: eu nunca vi disso em menos de 6 meses. E continue orando pela minha vida, igreja. Eu estou falando de um Deus de aliança, de um Deus fiel, de um Deus que não muda. Um Deus que disse assim para mim, depois que eu recebi o resultado desse exame: aonde estão as tuas dores? Tem horas, igreja, tem horas que a gente não entende. Mostra aquela minha foto lá. Essa foto, eu estou no dia que eu fui fazer meu primeiro PET scan. Deus não livra da luta, mas na luta minha esposa bateu essa foto. Olha o jeitão do rapaz, largado para as cobras ali, gente. O dia do meu primeiro, foi nesse exame que eu saí bombardeado dele, igreja. Eu nunca vi tanta bolinha preta num corpo como estava no meu. E ainda quando eu estava fazendo os exames para ajudar, tinha um do lado que dizia assim: meu Deus, eu já fiz umas 3 cirurgias do câncer. E ali, meu irmão, porque o que adianta as vaidades? O que adianta os títulos? O que adianta se você é o melhor profissional da área? Meu irmão, isso aí não vale nada, isso aí não importa de nada. O que importa de verdade é a misericórdia de Deus na nossa vida, é isso que vale. É as misericórdias de Deus. Então eu quero dizer para vocês que Deus, Ele passou um bálsamo no meu coração, porque aquilo que eu tinha um medo muito grande, o Senhor aliviou e tirou do meu coração. E Deus falou: chega de medo, chega de escravidão. E essa noite eu quero falar com a igreja, é noite para reviver Cristo de verdade.
Um dia Salomão fez uma oração para Deus. Quando ele terminou de construir o templo, ele chamou os levitas começaram a adorar, e a Bíblia diz que a nuvem de Deus baixou naquele templo, e os levitas não se continham, eles caíam no chão da presença de Deus naquele lugar. E Salomão, ele faz uma oração, e eu quero repetir essa oração para a igreja. Ele diz assim: ouve a oração do teu povo quando saíres à guerra, Senhor. Se inclina, Senhor, para ouvir o clamor feito neste lugar, pela cidade e pelo seu povo. O que eu quero dizer para vocês, igreja? Tem pessoas que precisam de Jesus aqui nessa noite. Chega, meu irmão, de brincar de ser crente. Chega de brincar de... eu aceito Jesus, mas eu não aceito Jesus. Eu sou, na verdade, vive morno, e a Bíblia diz, porque não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ei, meu irmão, é hora de tomar uma decisão em Cristo. É hora de romper com a incredulidade e dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te aceito. Eu te aceito. Deus Ele trouxe à memória aquilo que me trazia esperança. E Deus disse: eu sou um Deus de promessa. Eu sou um Deus de promessa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse câncer já está instalado em meu corpo aproximadamente há 2 anos já. Até hoje, eu não deixei de fazer nada por causa dele. Eu não senti uma dor até hoje. Sabe por quê? Porque eu creio que quem tem sustentado as minhas pernas é Deus. Quem tem sustentado o meu corpo é Deus. E olha que eu vi meu pai morrer de câncer. Tem pessoas aqui que perderam também seus entes queridos para essa doença e sabem o que é essa doença. O quanto é terrível. Mas eu não quero que vocês percam o foco de quem é o dono da bênção. Quem é o dono da vida. E eu quero dizer uma coisa para a igreja: se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Eu não posso amar a Deus por conveniência. Está tudo bem, eu amo a Deus. Agora eu estou no vale, eu estou na luta, eu não amo mais a Deus. Não, eu vou continuar no vale. Eu vou continuar lá na fornalha de fogo, lá na cova dos leões. Eu vou continuar adorando o meu Deus. Aleluia. Vou continuar adorando o meu Deus. Você é o tipo do paciente que foge à literatura. Nós vamos louvar, que nós vamos encerrar. E eu quero dizer para vocês, igreja, quando você estiver fraco, Deus vai levantar um exército para orar por você. Você vai estar às vezes preocupado lá na tua cama, mas tem uma igreja que está orando pela tua vida, está clamando por você. Quando o meu irmão José estava lá no hospital com a Covid, quem lembra? Ele não sabia nem o que estava acontecendo direito. Estavam a ponto de entubar ele. Ele disse: não entuba não. A igreja começou a orar e começou a fazer jejum pela vida dele. Ele estava lá fraco, mas a igreja estava de pé orando, estava de pé clamando. Meu irmão, quis Deus José, e ele está conosco hoje. Como nós oramos pela nossa irmã Rosane, Deus não quis, Deus quis levar ela. Meu irmão, se Deus faz, Ele é Deus. Se não faz, Ele continua sendo Deus. Mas nós temos que dar um passo em direção a Deus. Nós temos que nos colocar na presença de Deus. Nós temos que continuar adorando a Deus.